Imaginou, irmão, o dia que você estiver lá com Deus, tudo isso aqui é passageiro. Temos que olhar para onde nós estaremos para sempre, que é junto com Deus, que é junto com o Pai. Nunca esqueçamos que tudo aqui é passageiro, a busca de sonhos, bens materiais. Nós possamos fortalecer-nos espiritualmente e termos comunhão com Deus sempre. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja agora.
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Olá, povo da aliança, povo abençoado de Deus, eu quero cumprimentar-lhes em nome daquele que João aqui no Apocalipse, quando teve aquela visão, viu que os olhos daquele ser tinham como chamas de fogo e da boca saía uma espada de 2 gumes. Os seus cabelos eram brancos como a alva lã. O ancião de dias, é em nome dele que eu quero cumprimentar vocês. Jesus Cristo, o ressurreto. Tem sido bom demais estudar o Apocalipse. Tem sido ou não tem sido? Eu tenho aprendido demais, tem mudado a minha vida. Olha, e eu quero falar com vocês, eu estou baseando este estudo aqui, olha, Mais do que Vencedores com William Hendricks, também a Bíblia e o Futuro. Este irmão aqui me ajudou demais outro tempo, Anthony Rockman, bom demais, e o pastor Hernando Dias Lopes, que faz um apanhado e expõe aqui o Apocalipse, o futuro chegou, além de outros artigos que a gente pesquisa na internet. Mas eu quero falar com você, se você quiser estudar mais, aprofundar, compre então estes livros que certamente vai ser bênção para a sua vida. Meu irmão, quero falar uma coisa com você aqui. Como que está você aí, meu irmão? Minha irmã, tudo bem? Tudo bem, amada, amado? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você participar aqui do estudo do Apocalipse, mas também a você que faz parte da IPJP, ovelhas que Deus me confiou pastoreio, já chegando a 23 anos. Eu quero agradecer pela tua fidelidade aos dízimos e ofertas. Graças a Deus, a IPJP está caminhando. Sem mais delongas, olha o capítulo 6 do Apocalipse. Antes de ler aqui, enquanto você pega a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno, abra aí e prepare. É importante falarmos aqui, e eu lhes disse que a história, ela não é cíclica. Lembra que eu falei isso? Mas a história, ela está dentro de uma visão teleológica. Telos vem de propósito, fim. A história, ela tem um início, um meio e um fim. Lembra disso? Contudo, os quadros do Apocalipse aqui, eles acontecem dentro de uma perspectiva cíclica. Por exemplo, nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 7, e os quadros, eles vão repetindo, porque você não pode ler o Apocalipse dentro de uma perspectiva cronológica. Um fato vai acontecendo, o próximo, não. Então nós vamos ver aqui que o Apocalipse, aqui os relatos, eles acontecem quando abre os selos, e quando abre os selos, o capítulo 7, quando acontece o 7º selo, aí começa a repetir tudo de novo. Eu vou sempre falar sobre isso. Mas é importante vermos o capítulo 5 que nós estudamos, porque o capítulo 5 fala de quê? O capítulo 5 fala da vitória do Cordeiro aqui na terra, que foi morto, venceu a morte e subiu aos céus. E ao chegar nos céus, João vê aqui o capítulo 5, quando ele tem a visão do trono no capítulo 5, ele vê que Jesus Cristo,
venceu. E ao ele ter subido para os céus, o Satanás foi destruído, foi derrotado. E quando eu falo de destruído aqui, eu não estou dizendo que o Satanás deixou de existir. Ele está aí agindo. O dragão continua agindo, mas controlado. E ele só vai às suas ações só acontecem dentro da vontade de Deus, da vontade do Cristo, que tem toda a autoridade. O capítulo 5 mostra a vitória do Cordeiro. E quando ele toma das mãos daquele que estava sentado no trono, o capítulo 4 fala de um ser que estava sentado no trono que João não consegue descrever, senão aqueles círculos que eu já lhes compartilhei, de jaspe, a pedra de jaspe, de esmeralda e assim por diante. Aquele cordeiro, ele toma das mãos daquele que estava sentado no trono um livro, selado por dentro e por fora. E quando ele toma este livro, ele começa então a desatar os selos. E é o que nós iremos ver agora. O capítulo 6, quando fala aqui, o momento que ele começa a abrir os selos. E o texto que nós vamos ler aqui, o capítulo 6, é interessante porque é um texto polêmico, principalmente para aqueles pentecostais, neopentecostais, aqueles que têm uma visão dispensacionalista dentro aqui do quadro do Apocalipse. Porque alguns dizem que este ser aqui, quando o selo é tirado e vê um cavalo branco com seu cavaleiro, muitos têm dito que é Cristo. E não foi Cristo, não significa Cristo. Veja que o capítulo 5 mostra aquele que é vencedor, que é Cristo, que já derrotou o nosso acusador do povo de Deus. Ele já venceu e é por isso que a Bíblia diz: quem tentará? Quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? Quando Romanos fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem pode acusar? Quem pode nos condenar? Era o que o diabo fazia. Que a Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 2, verso 14. Aquele que tinha o poder da morte. E é bom lembrar que o Satanás, ele não tem poder de matar, senão pela permissão do Todo-Poderoso, porque é Deus que tem o controle de tudo. Por isso que o último inimigo a ser destruído é a morte, e é por isso que vai ser exatamente quando o Senhor voltar e arrebatar a igreja e nos transformar em corpos incorruptíveis, e para onde nós iremos não haverá mais morte, não haverá mais dor, tribulação, etc. e etc. Ele então venceu o acusador, que quando o Satanás levou a Cristo até a cruz, porque é importante lembrarmos isso, que foi Satanás, que foi o inimigo com seus demônios, que arquitetou tudo para poder levar Satanás até a cruz, contudo utilizando os meios do sistema político, econômico da época. E ele continua manipulando e gerenciando as mentes hoje. Foi Satanás que conduziu tudo para que Jesus Cristo fosse até a cruz. E ele foi. E para Satanás até então, ele venceu Jesus. Ele utilizou toda, eu repito, aquela estrutura política, econômica, aquele sistema do mundo da época, daquela era, daquele tempo, daquele momento, para levar o Cristo, o Filho de Deus, até a cruz. Contudo, tudo isso, conforme a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13,
que o Cordeiro já havia sido morto desde antes da fundação do mundo. Nada fugia e nada foge do controle de Deus. Satanás cantou vitórias, ou vitória com seus demônios, quando Cristo foi crucificado naquela cruz, foi humilhado. Ele cantou vitórias. Mas ao terceiro dia, o Cordeiro Imaculado, aquele Cristo que foi humilhado, que foi desdenhado, que sofreu, fizeram dele Caifás, o sumo sacerdote, aquelas autoridades, aquela corja de fariseus, de escribas, de religiosos, Pilatos, Herodes, fizeram dele juguete. Mas veja que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele subiu aos céus e trouxe cativo o cativeiro e venceu. E na cruz a Bíblia diz em Colossenses que ele expôs a ignomínia, ao desprezo, os principados, as potestades, tronos, soberanias, todas as hostes do mal. Ele expôs e venceu e triunfou deles na cruz e cravou naquela cruz, que é uma metáfora, é um símbolo, o escrito de dívida que estava contra mim e contra você. E veja que quando Cristo morre naquela cruz, e naquele momento foi o que Satanás certamente deveria ter dito. Ou pode ser que ele declarou para Deus: está vendo? O Cristo, seu eu, teu filho, vou vencê-lo, consegui levá-lo até a cruz, conduzi todos, coloquei dentro do seu apóstolo chamado Judas Iscariotes, eu entrei dentro dele, eu coloquei um demônio dentro dele para levá-lo a trair este Cristo, teu filho. Imagine comigo naquele momento quando Satanás vira para Deus e fala assim: está vendo, Deus? Ele vai ser morto. E olha quem está matando ele. Aqueles que tu dizes que é povo teu, povo de Abraão. Aqueles que tu dizes que enviou ele para amá-los. Olha o que está acontecendo. E quando nós vimos o Cristo ressurreto, ele entrando na presença do Pai, e lá ele toma o livro como vencedor e vence. Então o livro aqui, o capítulo 5, para nós entrarmos no 6, é importante vermos a vitória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir. Vamos lá? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo que agora preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O capítulo 6, então, nós temos de voltar lá ao capítulo 5 para entender, não é uma ordem cronológica. E ele viu quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizendo como se fosse uma voz de trovão. Vi então um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O que é isso, gente? Eu repito que alguns têm falado que é o cavalo branco. Aqui, com o seu cavaleiro, representa Jesus Cristo. Mas não pode ser Jesus Cristo, porque ele toma o livro das mãos daquele que estava sentado no trono, e não é ele mesmo. O que os teólogos reformados, como William Hendricks, como Hernandes aqui, como também Anton Hockman e outros, é que este representa o Evangelho da paz. Quando fala de cavalo branco, o branco simboliza pureza, simboliza paz. E aqui, lembra quando Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus fala: me foi dada toda a autoridade nos céus, da terra, debaixo da terra, toda a autoridade foi dada a ele, toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este cavalo branco aqui, queridos, com seu cavaleiro, é o evangelho que tem sido pregado desde aquele momento que Jesus Cristo morreu, que ele foi crucificado e morreu. Ele designou os 12, Judas traiu, para que pregasse o evangelho. E ele fala, e o Dr. Lucas fala em Atos: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, em todos os confins da terra. Eu e você estamos dentro aqui desta ideia deste cavalo com seu cavaleiro, porque eu e você temos uma missão, temos um papel de pregar o evangelho a toda criatura. Este evangelho que liberta, este evangelho do Cristo que nasceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O evangelho que foi pré-anunciado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde está o próprio evangelho. Quando o Senhor revela e deixou Moisés colocar, como nós estudamos, que haveria de nascer da mulher aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, que é o dragão aqui que nós vamos estudar mais na frente. É o evangelho. E aqui fala que este cavaleiro saiu com arco
e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nada. Ouça o que eu vou dizer para vocês aqui, meus irmãos e irmãs. Nada, ninguém pode impedir o evangelho. E veja que muitos foram decapitados, foram mortos, esfoliados. Savonarola foi queimado vivo, e depois alguém veio um carrasco e traspassou com um punhal, por ele não negar Jesus. Bladina, a testemunha Marte, Antipas, que nós estudamos. Quantos na Santa Inquisição criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que segundo alguns mataram mais pessoas do que todas as guerras antigas? Quantos que morreram, sofreram, foram queimados, como João aqui, que foi colocado num tacho quente, ele foi queimado por óleo, e ele foi ali, e Deus deu para ele essa visão extraordinária. Muitos morreram, eu repito, decapitados, mas o evangelho, depois de 2000 anos, chegou a ter a minha vida e a tua vida. Nunca o diabo, imperadores, governantes, pode impedir, e nada vai impedir o avanço do evangelho, porque aqui diz, e é Jesus que está soltando aqui este cavalo com seu cavaleiro. Foi ele. Ele foi lá e tomou das mãos daquele que estava sentado no trono. E quando fala tomar aqui, não é um tomar de insubmissão, de rebelião, de estupidez, mas a ideia é tomar aqui, porque lhe foi dada a autoridade, e é ele que abre o primeiro selo, e ele solta o cavalo branco com o seu cavaleiro. E é bom lembrar que o Apocalipse aqui é o relato daquele momento que Jesus morreu, crucificado e ressuscitou. É o relato até agora, no capítulo 22, que mostra o Cordeiro vencedor, que venceu Satanás com seus demônios. E nunca esqueça do já, ainda não, já, ainda não. Mas chegará um momento que não existirá mais já, ainda não, porque tudo será consumado, como eu tenho lhes dito. O cavalo branco aqui não é Jesus, o cavalo branco com seu cavaleiro é o evangelho. Por isso pregue a palavra, pregue, e é preciso conhecer, estudar a palavra. O meu povo está errante, perece porque falta o conhecimento da palavra. Pare de assistir às séries, pare de encher a tua cabeça de lixo, meu irmão. Conheça a palavra, para você saber ensinar, para não falar heresia, igual alguns falam que isso aqui, esse cavalo branco significa Jesus e é o evangelho. Conheça, é aquilo que Pedro fala. Eu repito aqui, várias vezes eu tenho falado, que é preciso nós conhecermos e estudando a palavra para saber a razão da nossa fé. Quando alguém nos perguntar, sabermos ensinar e explicar o que na Bíblia está revelado, e você já tem um código. O inimigo tem feito de tudo para poder tirar você do foco. Quantos que poderiam estar aqui com a gente estudando? Estou baseando aqui em livros de pessoas sérias. Mas é aquilo. O povo não quer ter vida. Até mesmo alguns crentes querem viver uma vida, e essa vidinha poderíamos viver muito mais alegres, felizes. Mesmo na escassez, mesmo na tribulação, mesmo nessa pandemia, nessa crise que estamos vivendo. Esse cavalo aqui então representa o evangelho da paz. Ninguém pôde impedir o evangelho seguir em frente. É o que o Senhor diz em Mateus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A ideia é, os concílios do inferno não vão barrar a pregação do evangelho. Nunca pôde. Nos países comunistas caiu tudo. Muitos estão sofrendo, mártires, testemunhas fiéis estão sofrendo em vários lugares do mundo. E o evangelho está crescendo. Olha o que diz agora o próximo cavalo com seu cavaleiro. Aqui diz: vi então, quando abriu o segundo selo, já abriu o primeiro selo. Quem abriu o primeiro selo? O Cordeiro.
o vencedor. E quando abriu o segundo selo, eu vi um segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho aqui, repito, desde o dia de Jesus, está um ligado para o outro, ligado com o outro. Esse cavalo vermelho aqui é aquele que veio para trazer confusão. Quanta confusão, quanta perseguição contra a igreja. E aqui fala para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E foi dado uma grande espada. Qual o poder da espada? Cortar, matar. Não é isso que crentes, que a igreja tem sofrido de lá até agora? Não é isso que os homens têm causado? Imperadores, governantes, partidos políticos têm feito? O homem tem a tendência de querer se tornar Deus, uma divindade. E é por isso que nós vimos as brigas, mortes, mas foi Jesus que soltou este cavalo aqui com o seu cavaleiro. Foi Jesus que soltou para tirar a paz da terra. Para que todos entendam que só há um meio de conquistar a paz. Que só há um meio de poder ter paz. Não é através do dinheiro, não é através do poder político, não é através dos bens materiais, do ouro, da prata, mas só através daquele que é o príncipe da paz, Jesus. Só através do conhecimento do evangelho da paz. E a paz que o mundo procura não é a paz que Deus tem para dar. Porque a paz que o mundo procura é uma paz aqui, agora. Uma paz com isenção de problemas, uma paz com isenção de intrigas. Não é esta a paz. A paz que Cristo tem, que o cavalo com seu cavaleiro tem, que aqui revela, e o cavalo com seu cavaleiro é o evangelho sendo pregado. E esta paz que está falando aqui é a paz com Deus. Lembra do Éden? Quando Adão foi expulso? É ligar o homem a Deus. Por isso que Jesus diz em João 14, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, eu não vos dou, não dou a minha paz como o mundo dá, uma paz passageira, uma paz, se você está sentindo bem, se você tem paz, então que faça, não é assim. Porque o evangelho de Cristo, pelo contrário, vai causar mesmo divisão. E quando Jesus solta aqui, porque é o cordeiro que solta esse cavalo vermelho, que tem o poder da espada para matar, para trazer divisão, é para mostrar que os homens nunca vão conseguir encontrar um fim, senão em Cristo. Porque por mais que os partidos políticos, por mais que existem ideologias, para que o homem possa viver bem nessa terra, mas o homem não consegue porque ainda há o mal no coração do homem, que é o pecado original. Está entendendo? Entendeu aqui esse cavalo vermelho com seu cavaleiro que Jesus solta aqui e foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros? Olha o tanto de guerra que tem acontecido. E tem se cumprido isso. Por isso, eu repito aqui, quando o Senhor Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra, é outro contexto, mas eu vim trazer o quê? Divisão entre sogra e genro, entre nora e sogra, entre filho com seu pai. O evangelho aqui representado por este cavalo com seu cavaleiro é um evangelho que não negocia, nós vamos ver daqui a pouco. É um evangelho que pode trazer divisão. Porque a paz que Cristo propõe não é esta paz de você se sentir bem. Mas é uma paz que mesmo, repito, na dor, na enfermidade, na tribulação, na escassez, você sente seguro nele. Porque você entende que isso aqui
é passageiro. Eu vou correr porque eu estou vendo ali, o tempo já passou para 30 e tantos minutos. Cavalo agora o próximo, o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso aqui? Esse cavalo preto aqui está falando de fome, de escassez, dificuldade financeira, perdas materiais. E foi isso que aconteceu naquela igreja no início aqui, no ano 96, quando João teve a revelação do Apocalipse. Os crentes, por exemplo, eles não participavam das festas em homenagem, em adoração aos imperadores. E aqui diz, 1 denário valia por um trabalho de um dia. Aqui tudo ficou difícil para os crentes. Por quê? Porque eles celebravam a vitória do Rei dos Reis, que é Cristo. E por ter sido perseguidos, passaram dificuldade, fome. Crente passa fome, passou aqui. Por isso que esse cavalo com o seu cavaleiro aqui, que Jesus solta aqui, abre o selo, quer nos mostrar, irmãos, que haverá momentos na nossa caminhada, e quem sabe, pode ser que não, mas quem sabe, que nós poderemos ter dificuldade financeira diante de uma perseguição que possamos sofrer. Aqui fala: e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, quem poderia comprar na época? Quem podia comprar na época? Não poderia, mas podia comprar. O rico. E é isso que o Senhor nos chama a atenção aqui, quanto a esse cavaleiro vermelho, o cavalo vermelho, ou preto, o cavalo preto. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós não podemos negociar. Sabe, o rico, ele está pouco importando. Não é isso que está acontecendo na pandemia? O rico hoje, nessa pandemia, nessa crise que nós estamos vendo no Brasil e no mundo, quanto mais o rico é rico, ele se torna rico. E é ele que pode comprar aqui, ó, na época quem comprava o vinho e o azeite, só quem tinha. Quando fala aqui, olha, não danifiques o azeite e o vinho, por quê? Porque quando a tribulação vem, e quando uma situação aqui de crise vem, quem tem dinheiro nunca é prejudicado. O azeite e o vinho só podia comprar quem tinha dinheiro. Por isso eu repito, meu irmão, não se engane. Tem empresas no Brasil hoje que tem 10, 15 CNPJs que estão lucrando milhões. Porque se eu tenho várias empresas pequenas e o governo está dando aí uma suspensão, pagando parte dos funcionários, aquilo eu estou lucrando ainda que a minha mercadoria não saia. Entenda que até tem uns hereges que têm explicado aqui o azeite e o vinho, que eu não quero falar aqui, que não vai dar tempo, falando outras coisas. Quando fala aqui não danifiques o azeite e o vinho, está dizendo que a classe rica dos poderosos não será afetada quando crentes sofrerem perseguição, problemas, como aqui aconteceu. Quem tinha festa na época, quem dava as festas, eram aqueles que tinham. E enquanto isso, o povo fiel ao Cristo sofreram. Os pobres sofriam. Os carentes sofriam. Não é isso que acontece nos dias de hoje? Deu para você entender? Vamos seguir em frente? O 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno, a palavra inferno aqui é Hades. Sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vocês lembram que naquela época, quantos que sofreram foram devorados por feras? E esta ideia aqui, feras da terra, interessante. Eu quero abrir com um parênteses e dizer,
os homens, eles têm agido como feras, sabe? Eles têm agido como animais irracionais. E o quarto cavalo aqui com seu cavaleiro, esse cavalo amarelo aqui, ele é morte e inferno. O diabo quer levar muitos com ele para o inferno. E a morte aqui, irmãos, Deus deu ao inimigo o poder da morte. É claro que o inimigo só vai agir dentro da vontade de Deus. Mas a quantidade de pessoas morrendo, a quantidade de pessoas que estão aí. Aqui fala da morte aos perseguidos, que foram perseguidos, mas a morte também de tantas pessoas que estão aí sofrendo. Porque o diabo, o propósito dele é o quê? É trazer confusão. Ele é o príncipe deste mundo. Lembra do já ainda não, pastor Eugênio? Jesus venceu ou não venceu o diabo? Venceu. E o diabo só age onde Jesus, que está com ele como um cão raivoso na corrente, onde Jesus permite que ele vá. Esse cavalo está aí. Desde o dia que Jesus foi morto e ressuscitou, subiu aos céus e vê tudo. Nós estamos vendo aí este selo que foi aberto, tem acontecido tudo isso. São os eventos da história que Jesus tem o controle. O quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do martírio, testemunha que é martírio, que sustentavam. Aqui são as almas. Policarpo, o bispo de Esmirna, o Tertuliano, Irineu, Savonarola, que morreu bem na frente, já no século XV, XVI, Bladina, Antipas, a fiel testemunha que nós falamos nas cartas. Aqui fala que debaixo do altar ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Estão já na presença do Senhor. E não é como crê algumas seitas, inclusive a Testemunha de Jeová, que crê que haverá, a pessoa morre e fica no túmulo ali, dormindo. Ora, gente, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7, que quando a pessoa morre, o pó volta à terra como era, mas o espírito volta a quem? A Deus. Quando Estevão foi apedrejado em praça pública, o que ele falou com o Senhor? Quando ele abre os céus e vê o Senhor no trono, os céus se abriram. Ele falou: receba o meu espírito. Aqui estão as almas daqueles que morreram, daqueles que foram fiéis por amor à palavra. Olha para cá, minha irmã e meu irmão. Valorize a Bíblia, valorize a palavra de Deus, honre, respeite, tenha temor à palavra de Deus, não brinque com a palavra de Deus. Homens e mulheres morreram para que este evangelho chegasse até nós, irmãos. Aqui é o livro dos livros, é a espada de dois gumes que o Senhor declara em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que divide a alma, o espírito, a minha medula, divide os meus ossos. E ela é apta para discernir os propósitos do meu coração e do seu coração. Saia, meu irmão, por favor. É pecado você assistir um filme bom? Não, eu gosto muito de filme de ação, filme nesta área aí, né, de romance, mas nós esquecemos de ler mais isso aqui, olha. Aqui tem as almas daqueles que já estão na presença do Senhor, com todos aqueles seres maravilhosos que nós falamos do capítulo 5. E aqui há uma reivindicação santa, o versículo 10, que clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ele haverá de vingar, haverá o dia de juízo. Fique sabendo disso, minha irmã. E quando ele voltar, ele não voltará mais como aquele carpinteiro
da Galileia, que andava pelas estradas poeirentas. Ele não vai ser como aquele que foi humilhado, que cuspiram nele. Ele vai vir coroado de glória e poder com seus anjos nos céus, porque toda a autoridade lhe foi dada. E como diz o outro estudo nós fizemos aqui, com o sopro da sua boca, ele derrotará o inimigo para sempre. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Naquele momento, João viu aquelas almas clamando: soberano Senhor, vinga o nosso sangue, soberano Senhor. Ele: calma, não acabou, fiquem tranquilos, porque outros estão vindo para cá, que também estão morrendo. E nos dias de hoje, meus irmãos, naquela igreja católica copta lá no Egito, aqueles que foram mortos pelo Estado Islâmico, também foram para lá. Estão lá adorando ao Senhor, esperando o juízo do grande trono branco acontecer. E, inclusive, nós vamos ver que daqui a pouco já entra neste juízo final. Por isso que o Apocalipse é assim. Acontece já aqui, depois ele vai lá na frente e volta aqui. E aqui fala: acalmem, não fiquem atribulados. E esta palavra de consolo para aquela igreja e para nós: acalmemos. A história, ela vai acontecer, ela tem um fim, ela tem um propósito, e o Rei dos Reis a conduzirá até o fim. Terminando aqui, porque passou o tempo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Olha que visão maravilhosa. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra. Agora eu quero colocar aqui 6 grupos de pessoas. 6 na Bíblia representa o número do homem. 7, o número de Deus da perfeição. Lembra que eu falei sobre isso? Aqui são 6 grupos. O primeiro grupo, aqui diz: os reis da terra vão ser julgados. Aqui já é o julgamento final. Mas não termina aqui. Depois nós vamos ver na frente, voltando. Mas aqui João já mostra para que nós entendamos o quebra-cabeça, para que nós possamos ir compreendendo. Aqui, primeiro grupo então que será julgado, os reis da terra. Segundo grupo, os grandes. Terceiro, os comandantes. Quarto, os ricos. Quinto, os poderosos. E sexto, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. 6 grupos. Número 6, que nós vamos ver depois, o número da besta. 6, 6, 6. Número de um homem. É o número de homem. E aqui está o número 6 do julgamento. E aqui fala os reis da terra. Quantos reis passaram? Vai todos estarem lá. Os grandes. Grandes em todos os aspectos. Grandes no poder econômico. Grandes industriais. Grandes pensadores. Grandes em todos os aspectos. Os comandantes, coronéis, capitães. Todos aqueles que comandavam. Os ricos. Todos. Os Bill Gates da vida, os faraós ricos da vida, aqueles, o príncipe de Dubai hoje que é trilionário, todos estarão lá. Aqui fala os poderosos, todo escravo e todo livre, porque naquela época aqui, na economia romana, existia o escravo que ainda ficava lá como escravo e existia o escravo livre. Por isso que fala aqui, o escravo e o livre, os 6 grupos. Agora fala aqui, olha,
Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Tal é a agonia, o desespero. Isso vai acontecer, irmãos. Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles vão confessar, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ninguém. Termina aqui, meus irmãos. Se emociona. Deus já determinou este dia. E outra coisa, todos estarão lá. Filipenses capítulo 2 fala que ele, quando voltar, e nós entendemos lá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Kyrios, o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Deus. Irmãos queridos, minhas irmãs da IPJP e outros mais, Deus não perdeu o controle do Brasil. Deus não perdeu o controle do mundo. Esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia vai passar. E o que Deus quer de nós, que fazemos parte do povo eleito dele, que fazemos parte do povo da aliança, é que nós continuemos olhando para frente, olhando para o Cristo vencedor. É que entendamos que ele continua agindo. E se é assim, confie nele o teu casamento, confie nele o estudo dos seus filhos, confie a ele o teu futuro, confie a ele, descanse nele, espera nele. Isso aqui tudo vai acabar, tudo vai passar. E quando ele vier, e ele virá, haverá novos céus e nova terra que nós iremos tratar mais à frente. Muito obrigado, Deus, por esse momento de estudo da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Cordeiro vencedor, o único que teve poder para abrir o livro. Tomou o livro e começou a desatar estes selos. Abençoe esta irmã, direcione o coração dela que está tão angustiada diante desta crise. Conduza o coração deste empresário, filho do Senhor, que ele confie no Senhor. Conduza o coração desta família, desses queridos que estão aí. Conduza o coração deste homem que é pregador da palavra. Eu coloco perante ti a IPJP, a Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Que privilégio poder pastorear essa igreja já há 23 anos. Obrigado por estes que ficaram comigo. E Deus, que eles continuem, que continuemos juntos, olhando para o Senhor, olhando para aquele que os seus olhos são como chamas de fogo, olhando para aquele que na sua coxa direita estava escrito, e João viu, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É em nome dele, e eu abençoo a casa desse irmão agora em nome dele, que a paz dele inunde aí a tua casa, que a cura dele chega aí, que a paz e a esperança seja renovada na tua alma, minha irmã, meu irmão. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo, viu? Beijo.